Gosto muito de ver que, independentemente daquilo que são as apostas que os governos fazem, há um dinamismo muito grande na economia portuguesa, nos empresários portugueses, que continuam a procurar os mercados externos e globais, sejam as empresas exportadoras e aquelas que se querem internacionalizar, sejam todas aquelas outras que na área financeira, seguros, bancos, suportam essas estratégias de internacionalização e de melhorar a penetração de produtos portugueses em mercados externos através de seguros de exportação e outras soluções desse tipo. Nós precisamos muito disso no país. O país moderno que queremos ser não pode ser construído apenas a olhar para o nosso mercado interno, que é muito pequenino e falta-nos muito capital, o que significa, portanto, que se queremos crescer, gerar rendimento e emprego com significado e de forma sustentável, temos de olhar para o mercado global e para a internacionalização, e é muito reconfortante, de certa maneira, saber que, apesar disso não ser hoje a prioridade da política económica do Governo, que existem instituições, como é neste caso também a Fundação AIP, que, juntamente com outros patrocinadores e com muitos agentes económicos, estão a olhar justamente para aquilo que é importante para Portugal. E neste caso hoje, numa edição muito bem sucedida, que atraiu muita gente interessada em fazer negócios, em exportar, em internacionalizar, ancorando naquilo que é a visão sobre a América Latina e o Pacífico, apostando, portanto, naquilo que é a Aliança para o Pacífico. Foi uma organização que arrancou há poucos anos e da qual Portugal foi um dos primeiros observadores, trazendo, portanto, para os investidores portugueses aquilo que é uma oportunidade extraordinária de crescer com o crescimento dos outros. Dr. Passos Coelho, deixe-me perguntar-lhe à margem desta iniciativa, como é que olha para as declarações do Presidente da República, que esta manhã disse que há estabilidade governativa e que este Governo trouxe estabilidade política ao país? Isto vai contra aquilo que hoje de manhã o próprio Dr. Passos Coelho defendeu, dizendo que o Governo está um bocadinho à deriva. Eu não sei o que é que disse o Sr. Presidente da República, não costumo comentar as afirmações do Sr. Presidente da República. Mas aquilo que o senhor acabou de dizer, que é uma coisa que eu posso responder, é diferente. Não há contradição nenhuma, porque eu ainda hoje de manhã disse que o Governo é estável. Não devemos é confundir estabilidade com confiança, que é uma coisa diferente. Nós tivemos, durante os anos de 2011 a 2015, estabilidade política. E eu tenho muito orgulho em ter sido o primeiro primeiro-ministro de um governo de coligação que cumpriu o mandato de legislatura. Em 40 anos de democracia é a primeira vez que isso sucede, um governo de coligação poder terminar o mandato de 4 anos. Portanto, tivemos estabilidade no país, não a descobrimos agora, felizmente. Não acredita que este O atual termine o governo, mandato? isso não tem que ver com as minhas crenças, não tenho nenhuma bola de cristal e, portanto, não é muito relevante se eu acredito ou não que o Governo é capaz de fazer 4 anos. O que é importante, e como Presidente do maior partido português, julgo que devo acentuar isso, é que não podemos confundir a estabilidade, que é uma coisa instrumental, com a confiança sem a qual o país não cresce. E, infelizmente, apesar do fogotório que para aí vai, a verdade é que o país está a crescer menos do que o ano passado, quando eu era Primeiro-Ministro. Há menos emprego a ser criado do que em 2015, o desemprego está a baixar menos do que baixou nos anos em que dirigiu o Governo. Infelizmente, aquilo que são as nossas exportações não tiveram um significado tão importante como tiveram em anos anteriores, portanto, de alguma maneira as coisas não correram tão bem, mas eu espero que possam, pelo menos no plano das exportações, correr melhor do que têm corrido ao longo deste ano. O Presidente da República está a ser demasiado otimista? Eu não sei o que é que o Presidente da República disse e, como lhe digo, não comento o Sr. Presidente da República. O Presidente da República diz aquilo que entende e eu não tenho, como Presidente do PSD, de andar a fazer comentários sobre isso. Nunca fiz, nem sobre este, nem sobre o anterior. Portanto, não é hoje que vou alterar a minha disciplina institucional. O que quero dizer, porque isso é importante, é que o país podia estar a crescer mais,
podia estar a criar mais emprego, podia estar a atrair mais capital para investimento, podíamos estar, portanto, a tirar melhor partido da conjuntura externa e a convergir com os nossos parceiros na Europa. A Espanha está a crescer quase o triplo do que nós crescemos, já para não falar na Irlanda, para falarmos de países que passaram por processos parecidos aos nossos nos últimos anos, e nesses países não há reversões, as medidas estruturais não estão a ser revistas, o acordo com os sindicatos, sobretudo quando envolveram compromissos que tinham que ver com o comportamento dos salários, quer na administração pública, quer na economia, estão cumpridos num longo prazo. Só nós aqui é que achamos que há milagres e, portanto, que se pode reverter o que é estrutural, fazer de conta que o país aberto que precisamos de ter, competitivo, atrativo ao capital externo, pode ser posto em causa sem que isso tenha consequências. Essas consequências notam-se, infelizmente, e hoje de manhã chamei a atenção para isso, e era bom que todos pudessem olhar para a realidade e refletir sobre ela, porque do que se trata é do futuro do país e de nós todos, e nós queremos todos que as coisas corram bem, não é que elas corram mal. E não será por falta de aviso que não teremos a possibilidade de decidir melhor e de corrigir a trajetória onde ela precisa de ser corrigida. Em relação à subida do salário mínimo, vai a concertação social, mas o Governo diz que com ou sem acordo vai avançar com os 557 euros. Queria perguntar-lhe se, na sua opinião, a economia e as empresas estão preparadas para essa subida. A primeira coisa que eu acho que é importante sublinhar é que quando o Governo diz que vai à concertação social, mas já decidiu, isso significa uma falsificação da concertação social. Não vai haver concertação nenhuma, portanto, o Governo já decidiu, é o que isto quer dizer. E, portanto, vai perguntar aos parceiros se eles querem aceitar e assinar aquilo ou se querem que a coisa vá para a frente conforme o Governo vai decidir. Estamos, portanto, a simular a concertação social, isso num Governo ainda para mais, que sempre andou com os sindicatos na boca e com a concertação social na boca, não deixa de ser paradoxal. Nós conseguimos no passado fazer um acordo de concertação social até de médio prazo, fizemos outro acordo para a subida do salário mínimo, mas fizemos um acordo. Não foi uma simulação de acordo, foi um acordo. E este Governo já decidiu que o resultado da concertação não depende da concertação, o que diz muito sobre a sua vontade de concertar, seja o que for, com os parceiros. Em segundo lugar, o que eu queria dizer sobre o salário mínimo não se afasta muito daquilo que já disse noutras ocasiões. Não se trata de saber o que é que nós queremos ou o que é que nós desejaríamos, porque nós todos, penso eu, desejaríamos que o salário mínimo fosse muito maior. Não creio que, se o fixássemos em 1.000 euros, isso representasse alguma coisa que deixasse alguém rico. Porquê é que não havemos de fixar o salário mínimo em 1.000 euros ou a pensão mínima em 1.000 euros? Porque quer salários, quer pensões, são pagos pela economia. Nuns casos pelas empresas, noutro caso pelas empresas e pelos ativos, pelos trabalhadores que fazem os seus descontos. Se tivermos de fixar salários muito elevados, as empresas terão de ter resultados que lhes permitam suportar esses salários sem perda da sua competitividade e sem perda, portanto, da sua capacidade para crescer no futuro. Dificilmente a economia pode sustentar aumentos de rendimentos, de salários, na casa dos 15%, dos 10% a 15%, se não mais, como está a ser prometido até ao fim da legislatura. Acho que esta também é uma medida eleitoralista, como as que tem acusado o Governo de ter tido outras ultimamente. Eu direi antes que é um padrão. Não sei se neste caso se trata apenas de eleitoralismo, porque se o Governo insistir em fixar valores para o salário mínimo que a economia não comporte, evidentemente que isso depois terá consequências que não serão positivas sobre a economia e o Governo depois também responderá por isso. Portanto, não sei se neste caso se trata de eleitoralismo ou não, mas trata-se de um padrão que é o de viver uma espécie de ilusão do dia-a-dia,
mesmo que depois lá mais para a frente estas coisas tenham um preço maior. E esse padrão é um padrão que eu penso que não é positivo para o país. Se nós quiséssemos simular a realidade, dando boas notícias todas as semanas, poderíamos fazê-lo, porém saberíamos que estávamos a viver uma realidade virtual. E ninguém tem nenhum gosto ou prazer especial em viver uma realidade virtual. E há uma realidade virtual que este governo tem vindo a criar, mas não deixa de ser virtual. E a mim cabe-me, como presidente do maior partido português e que é também o maior partido da oposição, denunciar isso. Não é porque eu esteja mal disposto nem contrariado por poder haver boas notícias, antes pelo contrário, fiz muito porque houvesse boas notícias no país e continuaria a desejar que elas continuassem, porque não desejo para o futuro do país nada que representasse menos do que aquilo que nós podemos alcançar. Mas falsos resultados, eu isso não vejo que interessem a ninguém. E, portanto, estar a construir uma bolha ilusória de que tudo é possível e que os milagres acontecem quando nós sabemos que não acontecem, isso tem de ser denunciado. E eu hoje fiz essa denúncia. O Governo este ano insistiu que não precisava de um plano B para poder cumprir as metas orçamentais. Isso não prejudicaria a economia. Havia aqui uma espécie de receita especial que este Governo tinha, melhor do que o anterior, que punha a economia a crescer mais, o déficit a baixar ainda mais, e que isso não teria custos para os portugueses, não custaria nenhuma austeridade, e é mentira. E essa mentira não é por não ser assumida pelo Governo, que não tem coragem para assumir aquilo que são as suas decisões, que deixa de existir. Nós temos hoje em prática um programa, que é um programa de plano B orçamental, que tem cortes significativos, mais de 400 milhões, que o Governo decidiu cortar nos programas orçamentais, não diz aonde, mas cortou. O investimento público que estava planeado pelo Governo caiu 30% e tivemos receitas extraordinárias, reavaliação de ativos, a possibilidade de regularizar extraordinariamente dívidas à Segurança Social e à Administração Tributária, um certo empurrar com a barriga para a frente de assunção de dívidas que estão a ser geradas e, em cima disso tudo ainda, o fracasso de uma decisão que o Governo elegeu como a mais importante deste ano, que era a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que foi simplesmente atirada para 2017, com medo de pôr em risco o objetivo do déficit este ano. Portanto, se o quadro é este, porque é que nós devemos ter razões para deitar foguetes? Não há nenhuma razão para deitar foguetes, aqui não há milagres nenhuns. Os portugueses estão a pagar com mais impostos indiretos as reposições salariais que foram decididas e estão a pagar com mais austeridade e com receitas extraordinárias aquilo que representaria um objetivo não muito ambicioso, que era de passar de um déficit de 3% para 2,5%. Eu passei de 12, quase 11,2% para 3%. Passar de 3 para 2,5 não parecia que fosse uma coisa extraordinária. E, no entanto, isso está a ser preparado para ser anunciado ao país como a coisa mais extraordinária do mundo. Ora, isto é tudo, como se diz em bom português, uma pura ilusão e uma pura ficção na qual eu não embarco com facilidade e julgo que os portugueses também não, porque se embarcassem com facilidade as coisas teriam hoje outro dinamismo que não têm. Muito obrigado.